Pelo menos 9 pessoas morreram durante uma ação de Israel nessa madrugada. Imagens divulgadas pelo exército israelense mostram drones atingindo alvos terroristas na Cisjordânia. A operação de grande porte focou em 2 áreas dentro do território palestino e, segundo as forças de defesa israelense, os ataques visam combater infraestruturas apoiadas pelo governo do Irã nessa região. Então, quem chega para analisar essa e outras notícias internacionais é o Vladimir Feijó, que é analista internacional e também professor da Uni Arnaldo, em Belo Horizonte. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. A gente vê um momento complicado, onde Israel tem que agir em várias frentes. Há poucos dias a gente dizia sobre esse avanço do embate, por exemplo, com o Hezbollah no Líbano, né? E agora a gente vê também outras frentes de ação. Isso sem contar o que acontece na faixa de Gaza, hein? É isso mesmo. Boa tarde. Eu me recebi há algum tempo. O governo de Israel considera que está em guerra em 7 frontes de combate. O mais importante, aquele que tem mais embates, é em Gaza. Nessa madrugada, não foi na Cisjordânia que Israel realizou o que considera um ataque preventivo para capacidades de lançamento de ataques a Israel. Também lançou e destruiu uma picape no norte do Líbano, que, segundo Israel, um canhão para ser reestruturado, né, para ser preparado para voltar a estar ativo e capaz de lançar ataques a Israel. Na Cisjordânia, especificamente, a gente tem ataques a casas, a tendas de refugiados, mas não podemos deixar de considerar que, além dessas imagens aí, que podem ter a justificativa de alvos de terroristas ou pessoas que estariam envoltas em futuros atentados, que Israel lançou também uma operação em terra, em 2 cidades, dizendo que estava destruindo infraestrutura, mas as imagens que o Exército lança são apenas de tratores, destruindo ruas, realmente para demonstrar, talvez, uma dúvida de que Israel realmente esteja comprometida com a coexistência dos palestinos e negociações para o futuro Estado a ser construído ali naquela região, caso, de fato, os terroristas sejam derrotados e possa emergir uma população palestina pacífica. Pois é, mas no meio de tudo isso, né, a gente vê que realmente o que acontece são bombardeios, são ataques, mas ninguém sentando de fato para deixar claro um cessar-fogo, uma negociação de paz, ou seja, o conflito continua e não é o único, né, professora? Até porque a Agência Internacional de Energia Atômica advertiu que a proximidade dos combates entre as tropas russas e ucranianas da central nuclear russa de Kursk é extremamente grave. Olha só. O diretor-geral da agência visitou a usina nuclear russa de Kursk nesta terça-feira. Após a visita, Rafael Grossi alertou sobre os riscos de conflitos perto da instalação. Segundo ele, uma usina nuclear desse tipo, tão perto de um ponto de contato ou de uma frente militar, é um fato extremamente grave, que deve ser levado a sério. A Ucrânia lançou uma incursão na região no início de agosto que surpreendeu o Kremlin. Grossi disse que pôde visitar as partes mais importantes da usina, que fica a menos de 50 quilômetros da linha de frente. Ele indicou que a infraestrutura está operando em condições muito próximas do normal. Mas, justamente por isso, as consequências de um impacto podem ser graves. Desde o início da ofensiva militar russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, a IAEA alertou repetidamente sobre os perigos de combates perto de usinas nucleares. Na semana passada, o presidente russo Vladimir Putin acusou a Ucrânia de tentar bombardear a central de Kursk. A Agência Internacional de Energia Atômica disse que foi informada pela Rússia da descoberta de fragmentos de drones a cerca de 100 metros do depósito de combustível nuclear já usado. A usina de Kursk possui 4 reatores, 2 deles operacionais e os outros em construção. Pois é, professor, qual que é a sua análise sobre esse caso? Porque toda vez que fala em usina nuclear, todo mundo fica muito preocupado, né? E os combates continuam regionalmente. Isso também já aconteceu em território ucraniano, né? Quem a gente acompanhou aqui, e dessa vez é nessa usina. O risco é de um grande desastre ecológico
impacte não só agora como no futuro. A primeira grande ameaça foi da usina de Zaporizhzhia, já que a represa foi explodida e a água era utilizada para resfriar os reatores. E já tem mais de um ano que eles estão desligados e, portanto, o risco lá é baixo. Já nessa fronteira nova que a Ucrânia abriu, entrando sobre o território russo, a usina de Kursk é muito preocupante por dois motivos. Primeiro, porque 2 dos seus 4 reatores estão ativos e não tem plano para desligá-los. E segundo, que ela é uma usina antiga. Ela foi construída no mesmo estilo da usina que explodiu durante a Guerra Fria e causou todo aquele desastre. E a Rússia ainda teria 20 anos para construir um grande domo de proteção para evitar que a radiação, caso tenha um desastre, ocorra como em Chernobyl. Por isso que a Rússia fez questão de convocar inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica para ver se isso desestimula o governo da Ucrânia de lançar um ataque ou, pelo menos, de acusar a Rússia de ter feito essa destruição para justificar a entrada do Ocidente dentro do conflito. Portanto, é uma tentativa da Rússia de jogar a culpa para a Ucrânia e aumentar a pressão para que essa nova frente não lance ataques sobre essa região, chamando a atenção que o perigo não é só para a população russa, mas a humanidade como um todo. E você está certa, né? Todos nós devemos ficar preocupados com o esquema nuclear, não só de usinas nucleares, mas também o risco de emprego de armas nucleares, caso as tensões sigam crescendo. Pois é, professor. E vale só a gente lembrar aqui que realmente a Ucrânia fez ataques em território russo, não é verdade? E agora a Rússia, inclusive, intensificou as respostas, né? Foram dias complicados esses últimos dias em território ucraniano, né? Exato, 2 ações da Rússia. Primeira, empregou uma ação terrorista em Kursk, ou antiterrorista. Isso significa que pequenos bolsões de combate, já que aquela é uma região de floresta, e está trabalhando para cortar as linhas de reabastecimento e aos poucos espera eliminar a população ucraniana que invadiu o território russo. Por outro lado, a Ucrânia imaginava que a Rússia utilizaria forças que estavam no Donbass e, inclusive, tirou parte das suas tropas ucranianas que lutavam lá. E a Rússia percebeu isso como uma oportunidade. Não só não tirou forças de lá, mas aumentou a ferocidade dos ataques, fazendo com que a Ucrânia tivesse que fazer algumas escolhas. Dentre elas, recuar de algumas cidades. Cidades que se imaginou que demoraria 1 mês e meio para a Rússia tomar, foram tomadas em poucas horas, porque o exército ucraniano, para preservar a sua força, simplesmente recuou e a Rússia conseguiu avançar territorialmente próximo a uma grande cidade que é núcleo de logística e de reabastecimento daquela frente, fazendo com que analistas, eu no meio, imagine que o rumo da guerra pode acelerar muito grande nas próximas semanas se a Ucrânia seguir recuando para preservar os seus próprios soldados e dando vantagem à Rússia de ficar próxima a esses centros logísticos, fazendo com que o combate fique muito mais fácil para ela nos meses subsequentes. Bom, vamos falar agora da Venezuela, professor, porque o presidente Nicolás Maduro anunciou mudanças no gabinete 1 mês depois da disputada reeleição. O chavista nomeou a vice-presidente Delcy Rodrigues como ministra do Petróleo, uma pasta estratégica que estava nas mãos de Pedro Telete, agora ministro da Indústria. Rodrigues foi ratificada na vice-presidência, cargo que assumiu em 2018 e a coloca como a primeira na linha de sucessão. O deputado Diosdado Cabello, poderoso líder do Partido Socialista Unido da Venezuela, assumiu o Ministério do Interior, cargo que ocupou há 22 anos durante o governo do falecido Hugo Chávez. Maduro anunciou a renovação de metade do gabinete executivo para as mudanças necessárias para unir a força do governo popular, revolucionário e socialista da Venezuela. O líder de esquerda foi proclamado reeleito para um 3º mandato de 6 anos, em meio às alegações de fraude da oposição. O resultado do Conselho Nacional Eleitoral foi, no entanto, validado pelo Tribunal Supremo de Justiça, ambos órgãos acusados de servir ao chavismo. Maduro ainda ratificou o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, no cargo desde 2014. Também passaram por mudanças as pastas da Agricultura, Turismo, Esporte, Trabalho, Obras Públicas e Educação. Quantas mudanças com a justificativa de unir forças, hein, professor?
Lembrando que a posse do novo mandatário seria apenas em março, mas ele já está fazendo aí o ajuste. E isso, Kelly, veio junto, inclusive, com o anúncio de liberação de verbas para 4.500 projetos ontem, na segunda-feira. Hoje, mais 4.500 projetos, dentre os 27 mil que foram aprovados junto da eleição presidencial em referendos. Projetos esses de infraestrutura e de rápida execução, pelo menos o que se imagina, custam até $10 mil cada um deles, e o Maduro, imagino eu, que dando essas verbas para esse ministério, né, das cidades ou da integração nacional, pode reduzir um tanto das críticas que a oposição consegue apoio popular, exatamente acusando o governo de ser ineficaz. Outra coisa importante de chamar a atenção, Kelly, é que essas reformas ministeriais ocorrem no núcleo da estrutura político-administrativa que envolve também a economia. A própria vice-presidente, a Darcy Rodrigues, assume no lugar de um ministro que foi acusado de corrupção e de desviar verbas do esquema que a Venezuela conseguiu para furtar, né, para ultrapassar os bloqueios das sanções econômicas dos Estados Unidos usando criptomoedas. Portanto, ele, de alguma forma, foi punido, trocado do controle da PDVSA, né, a petroleira, e do Ministério da Economia, assumindo a vice-presidência essa função. E um comentário, Kelly, conectado ao grande esquema da guerra da Ucrânia e as questões nucleares. Ontem, o ministro de Relações Exteriores da Rússia diz que está atualizando o sistema nuclear da Rússia e agora utilizará a mesma medida dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos anunciou no sábado que está colocando mísseis nucleares no quintal da Rússia, na Alemanha, se imagina agora que a Rússia vai colocar mísseis russos no quintal dos Estados Unidos. 3 países estão em suspeita: Cuba, Nicarágua e Venezuela. Como houve uma mudança também no Ministério da Defesa da Venezuela, é de acompanhar quão próximo esse ministro trabalhará com os russos para saber se, para aumentar a estabilidade do governo, eles vão contar com o apoio militar russo, portanto, reduzindo, né, a chance de uma intervenção bélica americana para assegurar a transição democrática de governo na Venezuela.